Quem é você? Quem que é você? Quem é você? Você mesmo. Olá, sou o professor Rogério de Souza. Seja bem-vindo ao nosso primeiro seminário de Filosofia Clínica e o tema desta palestra é Quem é você? Se já está inscrito em nosso seminário, deve estar de posse do nosso artigo Quem é você, que nós estamos disponibilizando em PDF para todos aqueles que, durante todo este período, estarão nos acompanhando em todas as nossas palestras, no total de 6 delas. Quem é você é o primeiro tema que nós vamos abordar. O maior drama que nós enfrentamos é o estabelecimento da nossa identidade. Sabemos que a pessoa que está olhando para o espelho corresponde com a mesma pessoa que você conhece. Você não se confunde quando dá uma olhada no álbum de fotos. Podem ter muitos amigos, parentes, conhecidos, colegas, mas você não se confunde com nenhum daqueles rostos, por mais parecido que seja com você. Mesmo que você seja irmão ou irmã gêmea de alguém, também você consegue distinguir os seus traços. Mas quando nós fazemos a pergunta, quem é você? Estabelecemos a nossa identidade vai muito além do que simplesmente nós identificarmos as dissemelhanças ou as diferenças de traços que existem entre nós e o outro. É muito difícil estabelecermos a nossa identidade, mas nesse seminário nós queremos te convidar para que você possa fazer uma auto-identificação. Quando terminar essa palestra, você vai ter acesso a um formulário. Neste formulário serão feitas perguntas de cunho existencial e você, com toda a franqueza, você, com toda a autenticidade, vai responder. Quem que é você? Durante toda a vida, entraremos em contato com um mundo lá fora, distante de nós, estranho a nós. Isto é um establishment. Isto é algo que nos persegue por toda a existência. Existe o eu e o não eu. O eu é o sujeito, é você. O não eu é tudo aquilo que está lá fora. E durante toda a tua existência, será necessário você manter uma relação que nós chamamos de sujeito e objeto. Quem é o sujeito? Você. Quem é o objeto? O mundo lá fora. Totalmente estranho, totalmente alienígena, um desconhecido. E nós, por instinto e por necessidade, precisamos manter uma relação com esse mundo estranho, esse mundo alienígena, esse mundo sem nós. Com qual finalidade? É para que nós venhamos a estabelecer o apoderamento deste mundo estranho a nós. Todas as vezes que você entra em contato com o objeto, você precisa se adonar dele, se interiorizá-lo, trazê-lo para dentro de você, apropriar-se dele. Por exemplo, eu tenho aqui em minhas mãos um livro. Eu começo a me apropriar dele tomando-o em minhas mãos. Agora eu quero folheá-lo, mas antes de folheá-lo eu vejo qual é o título: Obras Filosóficas. Eu me pergunto, quem escreveu este livro? Aqui está o nome do autor, Will Durant. Depois eu me pergunto, quem foi Will Durant? O que é que ele escreveu? Por que tem este título? Abro ele, encontro aqui mais um: Os Grandes Pensadores. Obras Filosóficas e outro título: Os Grandes Pensadores. Muito bem, continue folheando. À medida que eu for lendo este livro, eu vou me apropriando, me adonando dele. Deixa de ser um desconhecido e passa a se tornar um objeto conhecido por mim. Mas nem tudo no mundo tem essa simplicidade. Nem tudo vem à nossa mão. Muitas coisas nos escapam à mão. E isso pode nos causar
angústia, medo, aflição, temores, desconfortos. A nossa existência sempre se balanceia nesta relação, o sujeito que conhece e o objeto que é conhecido. Mas existem objetos que não são tão fáceis assim de serem conhecidos. O pior não é nós desconhecermos o mundo lá fora, os objetos que nos rodeiam. O pior é quando nós não conhecemos o sujeito que quer conhecer o objeto. Perceba bem, se você não conhece a si mesmo, como vai conseguir conhecer o mundo lá fora? Nesta palestra de filosofia clínica, nós vamos trabalhar essa questão da autoidentidade e do autoconhecimento para que, a partir desta relação do sujeito com o sujeito, você consiga fazer uma relação sujeito e objeto de uma maneira mais saudável para você mesmo. Seja bem-vindo ao primeiro seminário de filosofia clínica. Desde o início da nossa existência, nos embatemos com a apropriação deste mundo alienígena, procurando manter uma relação de sujeito e objetos, onde atuamos como senhores de tudo. Isto não tem como mudar. Ou você se apropria do objeto, ou o objeto vai se apropriar de você. Ou você se apropria do mundo, ou o mundo vai se apropriar de você. Dou um exemplo. Quando nós estamos estudando sociologia, existe uma máxima entre os cientistas da sociedade. Eles vão dizer que você é o produto da sociedade. Embora seja um indivíduo, tenha seu próprio nome, sua própria existência, sua própria residência, seu próprio trabalho ou profissão, sua própria fonte de renda, sua própria história, ainda assim, os cientistas da sociedade vão dizer que tudo é uma questão de equações. Você é o resultado destas equações. Soma-se aqui, subtrai-se ali, multiplica-se acolá, divide-se aqui e o que resta? Você. Assim, toda a interação que você tem com o mundo lá fora é sempre consequência desta equação. Você é produto do meio. Você só é quem você é porque você mora onde você mora. Você só é quem você é porque você se relaciona com estas pessoas. Porque você fez estas escolhas. E por aí vai. Nós, do mundo da filosofia, desafiamos esta máxima que existe na sociologia. Não queremos ser apenas o resultado de uma equação. Muito pelo contrário, nós queremos estar nos fatores que determinam o resultado. Veja só como que a filosofia clínica pode ajudar você a mudar os resultados da sua existência. Não é à toa que você está assistindo esta palestra. É para que a filosofia clínica consiga te auxiliar a mudar resultados que muitas vezes são frustrantes para você. Nós enviamos um formulário onde você se inscreveu e 2 perguntas foram feitas. Quais são as suas maiores frustrações e quais são as suas maiores angústias? Por que fizemos essas perguntas? Para uma sondagem inicial. Nessa sondagem inicial, qual é a sua maior frustração? Opa, desculpa, você está aqui. Talvez você seja frustrado por estar sendo ignorado, olhando para alguém que não está olhando para você, prestando atenção em alguém que nunca prestou atenção em você. E você realmente, como dizem os sociólogos, é apenas o resultado de uma equação dentro da sociedade em que você está inserido. Mas nós, da filosofia clínica, desafiamos esse tipo de sentença final sobre o indivíduo. Queremos que você faça parte da equação, dos fatores que vão alterar o resultado. Acredite, é possível mudar todo o cenário em que você está inserido. Partindo da ideia de que você tem uma consciência e a sua consciência está livre para pensar, livre para atuar, livre para raciocinar. Você é um ser inteligente. Vamos nos apropriar, vamos nos adonar, vamos nos assenhorar, vamos colocar as cercas em torno do nosso próprio mundo, vamos colocar os limites ou nós vamos tirar as cercas?
Veja só, neste seminário, os desafios serão lançados, formulários serão enviados para você. Já te convidei a pedir o artigo que acompanha este seminário. O título do artigo é Quem é você? Se você ainda não tem, entre em contato imediatamente por meio do WhatsApp. O telefone é 11 999 47 43 30. Mas por que você vai se envolver com um seminário de filosofia clínica? Também é chamado de filosofia da mente. Nós vasculhamos os pensamentos humanos, como eles se formam, como que eles determinam quem nós somos e quais devem ser alterados e como deve ser alterado. Se você assistiu a chamada, vai se lembrar do mito de Ícaro. O mito de Ícaro, você já ouviu falar? Dizem os gregos que havia um rei chamado Minos. Ele era o rei da ilha de Creta. E nesta ilha ele mantinha preso um homem com grandioso potencial. Chamava-se Dédalo, este engenheiro. Ele tinha um filho chamado Ícaro. Durante muitos anos, Dédalo serviu ao rei Minos, resignado a permanecer na ilha de Creta. Mas o filho dele, Ícaro, vivia sempre triste, revoltado e estava cerceado em sua liberdade, sendo um prisioneiro de alguém em quem ele não tinha nem mesmo nenhum contato. Foi então que Dédalo, para resolver o problema dele e de Ícaro, seu filho, inventou asas de cera. Ele advertiu seu filho dizendo: nós vamos fugir da ilha de Creta. Você pegue as suas asas e eu pego as minhas e nós vamos viver fora daqui. Só que houve uma advertência dada a Ícaro: nunca se aproxime do sol. Por que, meu pai? Perguntava o menino. Simplesmente siga as minhas orientações. Não se aproxime do sol. Dédalo abriu as suas grandes asas, Ícaro abriu as suas grandes asas e começaram a voar. E fugiram daquela prisão. E estavam voando sobre o mar Egeu, quando o menino, o Ícaro, foi tomado de uma empolgação muito grande, experimentando uma liberdade que ele nunca teve, uma alegria que ele nunca teve, e agora pensando como seria a vida lá fora, longe da ilha prisão que era a ilha de Creta. De repente, Dédalo ele foi indo embora, o pai foi voando, indo embora, e o Ícaro se encantou com o brilho do sol. Começou a voar e pensar: por que meu pai me proibiu voar perto do sol? Eu não quero mais proibições, não quero mais essas orientações, não quero mais essas cercas, eu vou avançar. Quando Dédalo olhou, o seu filho estava indo em direção ao sol. Tentou voar para poder gritar dizendo: Ícaro, não faça isso, venha comigo, siga as minhas orientações. Não é para o sol, é para fora da ilha. Mas não adiantou. O menino não ouviu mais Dédalo, aproximou-se do sol, os raios quentes e fustigantes derreteram as asas de cera do menino. E ele caiu em um rodopio e morreu no mar Egeu. Este é o mito de Ícaro. Mas por que você tem que ouvir o mito de Ícaro? Para entender o que eu vou dizer para você agora. Nós coisificamos o mundo e tudo o que nele está. O que Dédalo queria com o seu filho Ícaro? Uma relação de sujeito e sujeito. Duas pessoas. Um que confia no outro, o outro que confia no um. Mas Ícaro, na sua inexperiência, coisificou as palavras de seu pai. Coisificou o seu pai. Superestimou as suas próprias limitações, que eram as asas de cera. Isso não acontece somente com o Ícaro, acontece conosco também. Nós coisificamos o mundo, as pessoas que estão à nossa volta. Mamãe é uma coisa, papai outra coisa, tua esposa outra coisa, seus filhos outra coisa, e você? Não é diferente. Se você também coisifica as coisas, ou as pessoas, ou o mundo, ou as relações, você consequentemente é coisificado. Você deve lembrar daquele outro mito que fala do toque de Midas.
Midas, ele recebeu um dom. Tudo o que ele tocava se transformava em ouro. E um dia ele acabou tocando em uma maçã. Estava com muita fome e quando tocou na maçã não pôde comê-la porque ela se tornou em ouro. Mas é só uma maçã. Daqui a pouco veio o seu cachorrinho, muito estimado por ele, se aproximou, pulou sobre ele e o cachorrinho se transformou em ouro. O mesmo aconteceu com seus amigos, colegas, parentes, até que um dia a filha dele foi se aproximando e ele gritou: "Não toque em mim, eu não posso tocar em você. Eu tenho todo este ouro, toda essa riqueza, mas tudo que eu toco se transforma em ouro", coisificando o mundo em que ele vivia, o mundo que lhe pertencia. Tudo porque ele tinha uma grande insatisfação com aquilo que já possuía em mãos. E isto acontece com muitos de nós. O que temos em mão não nos satisfaz. Não entra para dentro do nosso coração como sendo suficiente. Queremos algo lá fora. Lembre-se, no início dessa palestra eu disse para você, há um mundo lá fora, alienígena e estranho, que nos atrai. Nós temos que manter uma relação com ele, mas temos que tomar cuidado para não coisificarmos pessoas, relações, sentimentos. Porque uma hora dessa, a tua filha, teu filho, que lhe traz tanta alegria e tanto sabor, vai se transformar em algo indesejável para você. Aí você vai dizer: a culpa é dela, a culpa é dele. Ou quem sabe, você está acostumado a coisificar pessoas e relações. Veja só, Ícaro coisificou o pai dele. O pai dele era aquele homem que estava dando uma instrução de como que ele ia utilizar as asas de cera para sair da prisão onde ele estava. Lá no chamado para este seminário, contei este mito de novo, justamente para dizer a você o seguinte: um seminário de filosofia clínica serve como asas de cera, não é para resolver todos os seus problemas existenciais, mas para ajudar você a criar um momento de descontração para a sua mente, descanso para a sua mente, reflexão para a sua mente, até que você prossiga para o próximo ponto. Não dá para resolver tudo, mas dá para mitigar as situações, ou seja, dá para aliviar a carga. Continue participando, não desista no meio da palestra, tem muita coisa que está vindo por aí. O problema da objetivação ou da coisificação das relações está na alienação que sofremos em relação ao nosso eu e nos perdemos de nós mesmos. Esse é o grande problema. Já que você se alienou, já que você coisificou, já que você não entendeu as primeiras orientações existenciais, é possível que você tenha se perdido da vida, perdido o rumo, perdido o sentido, até mesmo o porquê estar por aqui. Alguns pensamentos intrusivos, invasivos, podem estar tomando conta da sua mente. É perigoso quando nós somos assaltados por pensamentos que eles têm uma ideia destrutiva do eu. O eu é quem você é, não importa o que está acontecendo à sua volta, nem quem esteja te cercando ou que esteja vindo ao seu encontro. O eu é sempre você em todas as situações e circunstâncias e em todo o tempo. Você dorme com o seu eu e acorda com ele. É com o seu eu que você vai e que você volta. Você precisa cuidar do seu eu. Se você não cuidar dele, ele também será coisificado. E uma vez que o eu é coisificado, você vai tratar tudo como objeto e nada como sujeito. Isto é desagradável, isto é patológico, isto é doentio. Daqui a pouco eu estarei disponibilizando para você o roteiro das perguntas para a sua autoidentificação, para que a gente toque no seu eu. Não eu, não vou tocar no seu eu. É você mesmo quem vai descortiná-lo para você. A partir das perguntas assertivas, aquelas que mexem, você vai dar as respostas que bem lhe agradar, que bem lhe aprouver. Quanto mais autêntico você for nas suas respostas, melhor será a sua autoidentificação. E quanto menos autêntico você for, mais mascarado você vai ficar para você mesmo. Por isso, seja autêntico, franco e honesto. Nós não iremos utilizar nenhuma das suas respostas para invadir a sua privacidade.
Muito pelo contrário, as devolutivas que nós vamos dar para você é para prescrever uma terapia da filosofia clínica. Como que isso acontece? Nós tomamos um autor e nós lemos alguma coisa desse autor que tem a ver com o momento que nós estamos vivendo, com a circunstância, a ilha de Creta onde nós estamos aprisionados. E quais asas de cera nós vamos confeccionar para a gente fugir dessa ilha e seguir as orientações de Dédalo. Nesta palestra, eu servirei para você como Dédalo, o engenheiro que faz as asas de cera, mas voar é com você. Não se aproximar do sol é com você. Não ignorar suas próprias limitações é com você. Quem é você? Você mesmo. Nós assumimos papéis sociais em detrimento da nossa identidade real. Esses papéis sociais eles são importantes para a nossa existência no mundo. Houve um filósofo, o nome desse filósofo é Heidegger. Ele dizia: nós somos um ser no mundo. Martin Heidegger. Pesquise esse nome quando você tiver tempo. Ele escreveu um livro chamado O Ser e o Tempo. E neste livro ele diz: nós somos alguém, um ser no mundo, lançado no mundo. E este lançado no mundo significa que não tem mais volta. Você já nasceu, você já está por aqui. Não tem como você fugir disso. Você é um ser no mundo. Este mundo físico, este mundo caótico, este mundo emblemático, este mundo dilemático, este mundo coisificado e objetivo, material e materialista, consumidor e consumista. É o mundo em que você e eu estamos inseridos. Não tem como fugir disso. Temos apenas que tomar cuidado com a nossa alienação de nós mesmos. Isto é, nós temos uma identidade real, quem você realmente é. E você tem os seus papéis sociais, aquilo que você representa para este mundo. Às vezes você é o pai, às vezes você é o filho, a esposa, o empregado, o motorista, o advogado, o psicólogo, o médico, o mendigo, o ladrão. Às vezes você vai assumindo papéis marginais dentro da sociedade. Muitos assumem papéis de criminalidade, nocivos à sociedade. Enfim, você é um ser no mundo. Há uma doença do eu. Essa doença do eu é esta alienação de si mesmo em que o papel te assume. Você não é você mesmo. Você é aquilo que você faz, aquilo que você representa. Aí você sempre é alguém para alguém. O namorado de alguém, a namorada de alguém, o esposo de alguém, a esposa de alguém, o empregado de alguém, o patrão de alguém. Mas você não é ninguém para você mesmo. Está perdido no meio das suas máscaras. Está perdido no meio dos seus papéis sociais. Isto é um perigo. É necessário urgentemente, no meio de tudo isso que você representa, para o mundo em que você está inserido, que em algum momento você assuma o seu próprio eu, quem você realmente é. Aquela pessoa com quem você dorme e você acorda. Não estou falando de alguém ao seu lado, estou falando do sujeito dentro de você. Você conhece a si mesmo? No início dessa palestra nós perguntamos por 3 vezes: quem é você? Quem é você realmente? Não uma personagem, e sim uma entidade. Personagem é aquele que aparece na cena. Você pode ser um coadjuvante, pode ser um figurante, pode estar inclusive lá nos bastidores, mas eu não estou me referindo ao seu papel social, a personagem que você assume de vez em quando, e sim a sua entidade. Questão muito antiga da filosofia é estabelecer a entidade, o ente que você é, aquilo que está lá no germe, aquilo que está na origem, aquilo que deu origem à pessoa que você se tornou. Eu já falei o nome de um filósofo chamado Martin Heidegger, e agora eu quero falar o nome de outro filósofo chamado Aristóteles. Esse Aristóteles, na filosofia grega,
Ele dizia que nós, o ente que você é, o ser que você é, ele passa por dois momentos existenciais. O primeiro momento é quando você é apenas uma potência, aquilo que você pode se tornar. E o segundo momento é quando você é um ato ou um ator, quando você ativa os botões, quando você atualiza as suas potências, quando você aciona todo aquele sistema em que você vive. Aristóteles disse: nós somos potência e nós somos ato. Potência é tudo aquilo que você pode desenvolver. Ato é tudo aquilo que você faz. É necessário atualizar o seu sistema existencial. Talvez você esteja vivendo uma versão do século XX. Talvez você esteja vivendo uma versão da Era das Luzes. Talvez você esteja ainda perdido na sua idade de adolescente. Ora, vamos atualizar a página? Que esse seminário de filosofia clínica te ajude a atualizar o seu timer. Isto é, está vivendo em uma época diferente, em uma região diferente, com pessoas diferentes. Vamos atualizar a sua potência. Lembra do mito de Ícaro que eu acabei de contar? O pai dele era um engenheiro extraordinário. Durante toda a vida dele, trabalhou para o rei Minos como um prisioneiro na ilha de Creta. Ele poderia ter fugido antes, mas não o fez. Quando a angústia do seu filho bateu no peito, ele viu a necessidade de trabalhar não somente para o rei Minos e para a sociedade de Creta. Ele poderia trabalhar para ele mesmo. Havia uma potencialidade criativa nele, criacional nele, assim como há em você também. Mas ele tinha que atualizar a sua potência, assim você também. Hoje eu te digo, você pode muito mais do que você já está fazendo. Você pode fazer diferente, pode atuar de maneira diferente, pode atualizar tudo para a sua própria existência. Mas é necessário que você mesmo faça isso. Não dá para terceirizar as suas responsabilidades. Não dá para terceirizar as suas escolhas e as suas decisões, porque você é o ator da sua história. Este é um antigo dilema da filosofia: estabelecer a relação do ente pessoal com a consciência de si e aprender a manter o distanciamento do eu em relação ao não eu. Preste bem atenção. O ente é você. Você é um eu. E o que é o não eu? Tudo aquilo que está fora é o não eu. Você não é essa estante, você não é esses livros, você não é esse lustre, você não é esse aparelho em que você está assistindo esta palestra. Você não é a sua mãe, você não é o seu pai, você não é a sua esposa, você não é o patrão que manda em você. Esse não eu, você tem que manter um distanciamento dele. E por quê? Porque muitas vezes você vai se aproximar de um sujeito e esse sujeito ele vai bloquear o eu que você é, quem você quer ser, o que você quer fazer, o que você tem necessidade de realizar. O seu eu quer asas para voar. E muitas vezes você se aproximou demais de um objeto e esse objeto coisificou você. Ou você se aproximou demais de um sujeito e esse sujeito ele também coisificou você. Assim, você é apenas um objeto no meio de muitos outros objetos nesta relação doentia. Seja inteligente. É hora de você se aproximar ou é hora de você se distanciar? É hora de você fazer um zoom ou é hora de você diminuir o zoom? É hora de você se manter em cena? Ou será que é hora de você sair de cena? Pensa bem, nem sempre você tem que estar presente. Às vezes você precisa estar ausente. Fazer falta. Mas se você sempre se apresenta e não é notado, se você sempre acena e não recebe nenhum tipo de resposta ao seu aceno,
a estratégia está errada, o posicionamento está errado, a filosofia está errada. Tome cuidado, talvez seja o momento de você manter um distanciamento. E esse distanciamento vai ser sadio para você, mas identifique-se. Se distanciar de tudo, se distanciar de todos, bloquear todo mundo, apagar as suas páginas das redes sociais, mudar o número do seu telefone, ir para um outro estado, pegar uma nave e morar em Marte. Veja só, as radicalidades, elas podem às vezes ser necessárias, mas nem sempre. Muitas vezes você não precisa ser radical, mudar tudo e esquecer a todos. E simplesmente algumas coisas. Pequenas mudanças podem mudar grandes situações. Pequenas mudanças como hora de dormir, por exemplo. Sabe que uma pesquisa que eu li certa vez mudou a vida totalmente de uma centena de pessoas só por causa que ela virou a posição da cama em que ela dormia? Há tantos anos sempre dormindo do mesmo lado. Há tantos anos com a cama sempre do mesmo jeito. Tinha insônias, perturbações, tristeza, o dia inteiro irritado. E o terapeuta simplesmente foi visitar a casa dessa pessoa e disse: vamos mudar a posição da sua cama? Mas esse quarto é imexível, ele é muito pequeno, não dá para fazer nada. Fechou a porta e quando a pessoa entrou, era outro quarto, simplesmente com a cama mudada de posição. E o terapeuta depois fez todo o levantamento das pessoas a quem ele aplicou esse método e a vida mudou. Passaram a dormir, o nível de estresse diminuiu, as irritações também, simplesmente por uma pequena mudança. Pense nisso. Este é o seu primeiro seminário de filosofia clínica e nós estamos chegando perto da hora de tocar em pontos nevrálgicos da sua personalidade, da sua identidade. Por isso, não desista. Daqui a pouco nós vamos entrar no pensamento de Will Durant, que é o filósofo escolhido para a nossa palestra. Um trecho do texto que ele escreveu que vai ajudar você na sua autoidentificação e vai dar vontade de participar da próxima palestra. Se aproxime mais se você vê que está sendo benéfico para você. Do contrário, pode desligar e vá para outro vídeo, porque nós temos interesse em ajudar, auxiliar, fazer você voar, mas com asas de cera. Como fazer? Nós perguntamos aqui. Esse diapasão cirúrgico entre a consciência e o mundo. Diapasão cirúrgico. Nós vamos usar aqui o bisturi da palavra humana, da palavra do filósofo. E com esse bisturi nós vamos ali fazer em você uma incisão, tá bem? Um corte cirúrgico. E nesse corte cirúrgico vai acontecer um diapasão também. Nós vamos ver as coisas modificando. Mas como fazer isso? Se fosse tão simples e fosse tão fácil, você já teria feito. Tem dificuldade? Tudo tem o seu grau de dificuldades. Vamos identificar qual que é o seu grau de dificuldades. Por que o seu grau de dificuldades? Porque nem tudo é do tamanho que você vê que é. Nem tudo é tão grande ou nem tudo é tão pequeno. Depende da perspectiva. Quero ajudar você a mudar de perspectiva, olhar de outra forma, olhar de outro ângulo. Como fazer o diapasão cirúrgico entre a consciência e o mundo lá fora? Nossa proposta, através do pensamento. Esse texto que eu vou ler para vocês foi retirado deste livro aqui. Eu inclusive quero que você julgue o livro pela capa, entendeu? Eu quero que você cometa esse erro. Julgue o livro pela capa. Pense, que livro é esse? Apresentado em uma palestra de filosofia clínica, não há livros mais novos? Se você ver aqui a retaguarda, realmente, na biblioteca, tem livros mais novos. Esse daqui não é tão novo assim. Esse livro ele foi impresso aqui no Brasil em 1968, tá bem? Pela Companhia Editora Nacional. O título dele em inglês são Os Grandes Homens da Literatura. E nós estamos aqui destacando Will Durant, que é o homem que organizou todo este livro aqui. Então, há um propósito em que você veja a capa desse livro.
não faz parte do tipo de encadernação que é feito agora modernamente. Nem a celulose que é utilizada aqui se utiliza mais. Tudo mudou. Nós precisamos então julgar aquilo que nós estamos aprendendo e apreendendo pela capa, pelo exterior, pelo que aparenta ou pelo que ele é. Estamos interessados naquilo que é, no conteúdo, na interioridade, naquilo que tem consistência, que tem densidade. E qual que é a proposta de Will Durant para esse nosso seminário de filosofia clínica? Que você consiga auto-identificar-se, fazer esta cirurgia, esta incisão por meio do pensamento. O que diz Will Durant? Que é o pensamento? Não há definição possível, porque a palavra inclui tudo através do que ela pode ser definida. É o fato mais imediato que conhecemos e o último mistério do nosso ser. Todas as realizações humanas nele encontram a sua fonte e a sua meta. O surto do pensamento constitui a grande virada do drama da evolução. Foi presumivelmente numa emergência terrível que o humano racional apareceu. O pensamento e a força inventiva surgem no mundo. Foi o pensamento que nos ergueu, passo a passo, penosamente e por tentativas, a um poder maior e a uma vida mais alta. Durant, 1968. Como nós vamos fazer a cirurgia? Como que nós vamos fazer o diapasão entre a consciência e o mundo lá fora? O Will Durant diz, através do pensamento. O que é o pensamento? O fato mais imediato que conhecemos. Não tem como você escapar do fenômeno chamado pensamento. Ele é o fato mais imediato que conhecemos. O teu pensamento está mais perto de você do que os seus olhos, do que a sua boca, do que o seu pulmão, do que a sua respiração. O teu pensamento, ele é onipresente a todo o fenômeno da sua existência. Mesmo quando você está dormindo, você está pensando. Você pode não estar raciocinando, inteligindo, entendendo, mas o pensamento continua acontecendo. Este pensamento ele é tão extraordinário que quando você está em estado de vigília, que você está acordado, você está raciocinando, somando, pensando, associando, diferenciando, comparando, aproximando, distanciando. Você está trabalhando com o pensamento, porque está em estado de vigília. A hora que você vai almoçar, a hora que você vai tomar banho, a hora que você vai trabalhar, a hora que você vai descansar, você está raciocinando. Consequentemente, o teu pensamento ele é onipresente. Agora você entra em estado de sono. Esse seu estado de sono, inclusive, é interessante que a palavra grega para o momento em que nós estamos dormindo é hipnos. Hipnos, da onde vem a palavra hipnose. Quando você entra em estado alfa, você está sonolento. Depois vai para o estado beta, você está dormindo. Aí depois você vai para o estado gama, você já está sonhando. Você já está naquele estado de hipnose. Parou de pensar? De maneira nenhuma. É daí que vem os sonhos. Os sonhos são os pensamentos pensando de uma maneira autônoma, sem uma racionalidade, sem uma lógica, sem uma coerência. Por isso, de vez em quando, você vê pessoas no seu sonho que fizeram parte da sua existência. Mas as pessoas não estão mais perto de você. Talvez já até partiram para o Thanatos. O que é o Thanatos? É a morte. O que é o hipnos? É o sono. O que é o sono? Prima da morte ou primo da morte. Nós, enquanto estamos dormindo, aparentemente estamos em Thanatos, estamos mortos.
O que faz o nosso pensamento? Ele associa pessoas que partiram com aquelas que estão próximas de você, como se ainda estivessem presentes. É um sinal de que você continua pensando mesmo dormindo. Lugares que você foi, lugares que você viu, lugares que você não foi, lugares que você não viu, pessoas que você conhece, pessoas que você nunca ouviu falar, música que você gosta, música que você detesta. O teu pensamento é onipresente, continua trabalhando. Algumas pessoas se tornaram gênios dormindo. Já ouviu falar? Dormiram pensando muitas noites nos problemas que estavam cercando a sua existência. Como solucionar, como resolver, como sair, como solucionar, como resolver, como sair, pensando no problema. Durante a noite, o pensamento se reorganizou e quando ela acordou, eureka! Achei a resposta. Aplicou a solução que lhe veio em sonhos, que lhe veio num pensamento quase que lógico, e aquela solução impensável durante o estado de vigília, enquanto estava acordado, foi a solução de todos os seus problemas econômicos, familiares, psicológicos, profissionais, enfim. Por isso que nós propomos aqui que através do pensamento você consiga construir as suas asas de cera e identificar aquilo que está lhe causando angústias e sofrimentos em exagero, em demasia. E por que em exagero e demasia? Porque angústias e frustrações fazem parte da rotina de muitos de nós. Faz parte da nossa formação existencial. Mas, quando vem em demasia, nos adoece, nos trava, nos bloqueia. Então vamos seguir aqui o primeiro passo para construir as suas asas de cera. O fato mais imediato que você tem perto de você é o seu pensamento. Comece a pensar nos seus problemas. O que é o pensamento? Will Durant diz: é o último mistério do nosso ser. A palavra mistério, no grego, significa aquilo que está escondido dentro do útero. É isso que é o mistério. É aquilo que está escondido, segredado, está dentro de uma cripta, oculto. O pensamento, ele está dentro do nosso ser, mas ele é um mistério, e um grande mistério, mas precisa vir à luz. Assim como a criança que é gerada no útero da mulher, assim também o nosso pensamento está sendo gerado dentro de nós. Por ser misterioso, nem todo mundo consegue sondá-lo, nem todo mundo consegue conhecê-lo. Aliás, muitas vezes o pensamento nos escapa. Mesmo assim, nós não podemos fugir dessa nossa empreitada. Você não pode fugir. Agora, o pensamento, ele pode acontecer de uma maneira espontânea, eureka, de repente você teve uma luz. Mas ele também pode ser coordenado. Coordenado por uma disciplina racional, uma disciplina mental, que a gente chama de metodismo, tá bem? Disciplina metodológica. Essa disciplina metodológica é para que, já que eu tenho que pensar, eu vou traçar um caminho para o meu pensamento. Dou exemplo para vocês através desse seminário. Nós utilizamos aqui algumas perguntas: quem, onde, quando, porquê, o que e como. Estas 6 perguntas é justamente para que a gente tenha uma metodologia, e nesta metodologia, nesse método, nesse caminho, nesse passo a passo, a gente consiga ir investigando este fenômeno que é o eu. A filosofia clínica é uma disciplina. Pode auxiliar bastante, mas exige que a gente venha a adestrar o pensamento. Por que adestrar? Porque ele é bastante selvagem, isto é, ele não quer ser adestrado. Ele quer continuar livre, leve e solto. Quando der, ele aparece. Quando não der, ele não aparece. Mas, se você tem essa potencialidade dentro de você, esse potencial de pensar o seu ser, os seus problemas, por que você vai desperdiçar tanta energia, muitas vezes, pensando em aquilo que não é construtivo? Aquilo que não lhe traz benefício, não lhe traz saúde?
é um mistério, mas comece a transformar esse mistério em algo produtivo para você. Seja metódico, aprenda a pensar, aprenda em que pensar, aprenda em como pensar, responda por que pensar. Veja só, as grandes invenções acontecem porque alguém parou para pensar metodicamente. Algum gênio um dia disse: nós vamos conseguir voar acima das nuvens. Antes desses gênios, muita gente ficou pensando: é impossível, é impróprio, só os pássaros voam, está acima das altas montanhas, isto não dá de maneira nenhuma. Surgiram os primeiros a desenhar, colocar no papel, a estudar a física, a estudar a natureza, a estudar os materiais, a estudar os ventos, a estudar as montanhas. E todas essas pessoas estudando foram registrando seus pensamentos, colocando no papel, fazendo testes, sondagens, foram desacreditados, desmotivados. Essas pessoas serviram como sendo bobos da corte para outras pessoas. Mas agora olhe para os céus. O resultado é aviões hipersônicos, ultrassônicos, invisíveis, que não somente vão acima das nuvens, mas desafiam a exosfera. Você não é diferente dessas pessoas. O seu maior problema não é o problema. O seu maior problema é que você não acredita na solução deste problema. E não é uma solução difícil, tá bem? Não estou falando para você aqui aplicar as fórmulas matemáticas das equações dos físicos nucleares. Estou falando que soluções simples para problemas complicados. Só complica um pouquinho mais, aí eu vou ser autêntico com você, quando depende de terceiros. Mesmo assim, aquilo que depende de terceiros vai ter que ser resolvido de uma outra maneira. Tem muita coisa que não depende de ninguém, a não ser da sua iniciativa em pensar o problema. Comece a vasculhar o mistério chamado pensamento. O que é o pensamento? Will Durant ainda nos diz: é a fonte das realizações humanas. Veja só, todo tipo de empreendimento que está à sua volta tem uma origem. Iniciou algum dia. Onde? No pensamento de alguém. Lembra do mito que eu contei? O mito de Ícaro? As asas de cera não existiam. Foi uma invenção. Com aquela invenção, fugiu da ilha de Creta. Veja só, você está em um mundo com muitas realizações perto de você. Veja só, a tarefa de tomar banho é simples para você ou ela é complicada? Pense na água que está descendo no chuveiro. Pense na fonte desta água, de onde que ela veio. Quanta engenharia foi necessário para que você tomasse um banho quente? A energia elétrica, o torno da sua torneira, o material da resistência do seu chuveiro, a altura em que ele está em relação a você, o ralo por onde a água vai embora, a rede de esgotos. Pense só no hidrômetro por onde a água passa para medir a quantidade do seu consumo. Tem muita engenharia envolvida em um simples banho. Isso sem falar da indústria têxtil, que você precisa se enxugar. Sem falar daqueles que fabricam o sabonete, a bucha, o shampoo, enfim. Tomar banho hoje é uma tarefa muito simples. Simplesmente ir ao banheiro. Aliás, como assim ir ao banheiro? Alguém teve que construir esse banheiro. Dentro de uma engenharia, dentro de uma arquitetura, dentro de uma estrutura. Muita gente trabalhou para que você pudesse tomar o seu banho quente em 10, 15, 20 minutos, 5 minutos. Ou frio, se você assim preferir. Se não houvesse uma chave seletora, não daria para você escolher a temperatura da água que vai cair sobre o seu corpo. Ah, se não houvesse um disjuntor, talvez você tomasse uma sobrecarga elétrica. Alguém pensou no disjuntor.
Então nós temos aí muita gente envolvida em realizações para facilitar a sua vida. Alguém já disse que o universo conspira a favor. Em que sentido? Muita gente de bem, criativa, esteve e continua trabalhando para que o mundo fique melhor. Seja assenhorado por nós. E você não pode ficar de fora deste assenhoramento do seu mundo. E é por isso que você está participando deste seminário de filosofia clínica. Para que você possa se adonar, participar das realizações. O pensamento é a fonte das suas realizações. Pense agora. O que é que você quer fazer? O que você necessita fazer? Onde você quer chegar? Chegará? Como você vai chegar lá? O que você já colocou em andamento? Do que é que você teve que desistir para poder chegar lá? Já estou pensando em desistir desse seminário porque parece que vai demorar bastante. Não faça isso. Realize esse projeto. Ande conosco. Leve até o fim. Entre em contato. Peça seu PDF. Faça suas anotações. Solicite o seu formulário. Não seja daqueles que desistiram e deixaram tudo para depois. Porque esse depois, eu digo pela experiência, nunca chega. Quantas coisas você marca lá no assistir mais tarde e já faz 2 ou 3 anos, está lá, assistir mais tarde, mas você não assiste. Separe meia hora, separe 40 minutos e para se adonar do seu mundo, do seu tempo, das suas realizações, precisa de disciplina. E o primeiro elemento a ser disciplinado chama-se relógio. Vamos lá. Eu estou com um relógio aqui. E esse relógio é para dizer o seguinte: toda a disciplina mental que você precisa organizar o seu pensamento começa com esse objeto. Esse objeto representa para nós a sociedade moderna. Não utilizamos mais somente este relógio de pulso, tá bem? Nós agora estamos na era do relógio atômico e subatômico. Eles medem o tempo por uma fração chamada de zeptasegundo. Zeptasegundo é o milionésimo de segundo cortado em fatias. Você precisa se adonar do seu tempo, porque senão o tempo vai se adonar de você. Já contei aqui o mito de Ícaro. Eu também falei daquele que tem o toque de Midas, o mito de Midas. Falei de Martin Heidegger, falei de Aristóteles. Estamos lendo Will Durant. E agora quero te contar rapidamente o mito de Cronos. Da onde vem a palavra cronômetro, cronologia. O que diz o mito de Cronos? O mito do Cronos. Diz a mitologia dos gregos que Cronos ele era um dos titãs fundamentais. Titã, um daqueles que deu origem às histórias da humanidade. Ele foi tendo filhos, mas havia uma profecia, e na profecia se dizia que Cronos seria morto por um dos seus filhos. Para evitar que a profecia se cumprisse, ele engolia cada filho que nascesse. Um dia, um dos filhos dele foi escondido. O nome desse filho, Zeus. No lugar do filho, a esposa de Cronos deu para ele uma pedra. Ele engoliu a pedra pensando que se tratava do filho que havia nascido. Zeus cresceu. E quando cresceu, levantou-se contra o seu pai, lutou contra ele e cortou-lhe a barriga. Cortando-lhe a barriga, liberou os outros filhos que tinham sido engolidos. E por que nós temos que aprender este mito? O mito do relógio, o mito de Cronos. Nós estudamos o mito de Cronos porque nós precisamos nos adonar do tempo. Você precisa disciplinar o tempo. Todo ser humano tem a mesma quantidade de horas que você. Veja só o que é se apropriar do mundo lá fora que nós falamos no início dessa nossa palestra. O tempo está dividido primeiro em eras geológicas. Dentro dessas eras geológicas nós temos os séculos. Dentro dos séculos nós temos as décadas.
Dentro das décadas nós temos os anos, dentro dos anos nós temos os meses, depois nós temos as semanas, os dias, as horas, os minutos, os segundos, os microsegundos, os zeptasegundos. Alguém já deixou pronto para nós o relógio, o calendário, a agenda, o papel, a caneta, tudo agora está nas tuas mãos para que você comece a cronometrar atitudes que você deve tomar, lugares em que você deve estar, coisas que você deve realizar dentro de um determinado prazo. E por que dentro de um determinado prazo? Porque senão caduca, perde a sua especificidade, perde a sua necessidade, perde a sua exclusividade. Ajuste o timer do seu relógio com a sua existência. Estamos no século 21. Estamos no meio do ano de 2020. Já passou. Não perca mais tempo. Tempo importante, tempo necessário para você e as suas realizações. Por isso que nós estudamos o mito de Cronos. Atue como Zeus. Pegue a arma que você tem em mãos. Enfrente o tempo. Corte-lhe a barriga. Liberte os filhos. Monte um novo mundo. Sabe por quê? Porque depois da morte de Cronos, aí surgiu a era dos deuses do Olimpo. Os deuses do Olimpo organizaram a sociedade em que eles queriam viver. Eu falei para você de um filósofo chamado Martin Heidegger. Depois falei de outro filósofo chamado Aristóteles. Estamos utilizando o texto de Will Durant. Mas existem outros filósofos que eu quero citar, como Arthur Schopenhauer. O que disse o Schopenhauer? Ele escreveu um livro que em português está traduzido como O Mundo como Representação da Vontade. O que é o mundo? O mundo é aquilo que nós queremos que ele seja. Eu não vou entrar nos detalhes desse livro, mas você pode adquiri-lo. Pode entrar em contato para você poder descobrir onde está este livro. Aqui na minha biblioteca eu tenho ele. O mundo como representação da vontade. Ou o mundo como representação e vontade. Outra tradução possível. De qualquer forma, o que é o mundo? O mundo é aquilo que nós queremos que ele seja. O mundo é do jeito que você quer que ele seja. Eu não estou no mundo que eu gostaria de estar. Eu gostaria de estar em outro mundo. Preparamos uma palestra só para tocar neste assunto. Como trocar de mundo. Mas eu já adianto para você. O mundo que você está vivendo é do jeito que você quer que ele seja. Vai modificar? Comece se adonando do tempo. Abra o calendário. Veja datas. Reveja datas. Domingo, sábado, segunda, terça, mês que vem, próximo ano. Coloca isso no papel. Não custa nada e não ofende. Trace as metas necessárias e coloque o dia, a hora e o momento. Eu sou o professor Rogério de Souza. Esta é o primeiro seminário de filosofia clínica e a palestra é Quem é O que é o pensamento? É a meta destas realizações. A palavra meta, ela é uma palavra que ela diz aquilo que fica no meio, tá? Na metade. Por que metade? Nós temos os objetivos. Objetivo é o alvo. Objetivo é o fim da caminhada. Enquanto nós não alcançamos o objetivo, aquele momento mágico, estrondoso para o qual todos nós nascemos ou imaginamos que nascemos, é necessário nós traçarmos algumas metas que são ilhas de descanso para medir se estamos fazendo corretamente ou se nós não estamos fazendo corretamente, se tem que mudar ou se tem que continuar alcançando metas. Quais são as metas que você traçou para a sua existência? Ainda antes de terminar este ano, ao iniciar estas palestras, quais são as metas que você já abandonou? Abandonou porque você não empreendeu ou abandonou por causa que não estavam corretas e coerentes?
Veja só, o pensamento, ele apresenta-se para nós como a meta dessas realizações. O que isso quer dizer? O seu pensamento, ele vai adequar o seu caminho, ele vai adequar as suas realizações, ele vai dar alertas para você, sinais de que você deve continuar fazendo o que está fazendo, do jeito que está fazendo, porque as metas estão sendo alcançadas. Mas o teu pensamento crítico também vai dizer, muda tudo, para tudo, começou errado e está dando errado, começou certo, mas está dando errado, começou errado, mas começou a dar certo. Isso aí é o teu pensamento, é a tua lógica, mora dentro da tua cabeça, mora dentro do teu ser. Por isso, não ignore os sinais que o teu pensamento está te dando. Trace metas, são ilhas de descanso, para que você possa fazer um balanço do que você está fazendo, querendo e pensando. O que é o pensamento? O Will Durant vai dizer para nós ainda que o pensamento é o surto da virada evolucional. A palavra surto é proposital no vocabulário de Will Durant. Por quê? Aqui está você levando a sua vida no seu marasmo, nas suas pequenas conquistas, nas suas grandes frustrações, nos seus projetos abandonados. Você está administrando as coisas. Aí vem o pensamento evolucional, o pensamento evolucionista. Ele quer chegar no próximo nível, ele quer superar as suas próprias limitações. O teu ser te chama para a existência, mas você está bloqueado, você está travado, você está com medo, está receoso. Experiências e dissabores marcaram a sua existência. Por que tentar de novo? Por que começar de novo? O que adianta? Outra frustração, outra angústia, outro desespero. Aí o teu pensamento, ele surta, ele lhe incomoda, lhe tira o sono, ele lhe angustia. De acordo com o Will Durant, este surto é necessário para que haja uma virada de cativeiro, sabe? Uma virada de situação, uma virada evolucional. Você ser outra pessoa, ou melhor, aquela pessoa que você deve ser. Papéis sociais, realizações momentâneas, frustrações que não terminam mais, tudo isso marcando a sua existência, você aí travado, você aí impedido por você mesmo de uma outra conquista. Então, experimente uma virada evolucional. Outro lado, outro ser, outras tentativas, outras profissões, outros lugares em que você possa morar, outras empresas aonde você possa trabalhar. Exatamente, esportes que você abandonou, nunca tentou, pode começar agora. Um livro que você nunca leu, uma música que você nunca cantou, enfim, pessoas a quem você evitava e que agora podem fazer parte da sua lista de contatos, não diariamente, não constantemente, mas de vez em quando. Essa virada evolucional, ela aconteceu ao longo dos milênios com toda a humanidade e não pode acontecer agora um regresso, porque esse regresso chama-se involução. Você tem a evolução e a involução. Já imaginou? Aquele que desiste de crescer começa a diminuir. Pense nisso. Se você não assumir o compromisso de mudar, fazer essa mudança evolucional, infelizmente, inexoravelmente, você vai deteriorar, diminuir, vai se desengrandecer, involuir, se rebaixar. É isso que você quer? Deitei as armas, não tento mais, não quero mais, estou aqui jogando a toalha. Infelizmente, quando você joga a toalha, além de alguém pegar a toalha, vem te sufocar. Quando você desiste, alguém insiste para aniquilar com você. Simplesmente não dá para desistir. É necessário continuar.
O que mais que diz Will Durant? Que o pensamento ele é uma emergência terrível, meus irmãos. Mesmo que você pense que consegue desistir, o pensamento não desiste de você. Ele é uma emergência na sua existência. Você tem que começar a pensar naquilo que você não quer pensar. Esse é o ponto crítico da filosofia clínica. Eu não quero pensar nisso. Isso me dói. Isso me magoa. Isso me transtorna. Isso me deprime. Isso me joga na lona. Isto me joga no chão. Mas com filosofia clínica ou sem filosofia clínica, o pensamento ele é uma emergência, quer dizer que ele emerge, tá? Aqui ele está submerso, está a sua vida, seu dia a dia, segunda, terça, quarta, quinta, quando chega sexta já começa a te incomodar, sábado já entra num transtorno, domingo, sábado e domingo, pronto, você se transtorna. Para algumas pessoas, o fim de semana ele é horrível. Para algumas pessoas, o dia das mães é horrível, o dia dos pais, o dia das crianças, o dia de Natal, o dia de Ano Novo. É terrível. O que você vai fazer? Essas festas estão acontecendo. Voltarão a acontecer. As fotos continuarão sendo tiradas. As postagens vão continuar sendo publicadas. Você continuará sendo convidado por pessoas que ainda se importam com você. O que você fará? A emergência é aquilo que eu falei. No dia a dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, você administra, você leva. Mas quando surgem essas datas, essas ocasiões, esses sábados e domingos, aí ele emerge, aí ele vem para a tona, aí ele toma conta de novo do seu dia a dia, da sua consciência, angústias, frustrações, depressão e outras coisas ruins que afetam o seu humor, a sua alma e o seu comportamento. O pensamento ele é uma emergência terrível, diz Will Durant. Então você tem que se posicionar, sabendo que as datas vão chegar, sabendo que as ocasiões vão chegar, que os convites vão chegar. É necessário você se reposicionar para que, diminuindo o seu nível de estresse, de irritação, de nervosismo, fique mais confortável para você dizer: hoje não quero, não faz parte mais do meu repertório, mudei totalmente. Ou experimentar: vou sim. Quem sabe você vai. Não vai para o tempo inteiro. Sim, você não quer ir para ficar 2 horas. Vá para ficar 20 minutos, 10 minutos, dar um alô, entregar um presente, receber um presente. Mas programa tudo isso. Converse com as pessoas e fale: o dia inteiro não dá para mim. Metade do dia não dá para mim. 2 horas não dá para mim. Vou só passar por aí. Vou só dar um alô. Seja autêntico. Assuma a sua agenda, autenticando ela com seus próprios compromissos. Não adianta só evitar. O pensamento ele é uma emergência terrível, mas lembre-se, ele é o seu aliado, seu amigo, está perto de você e trabalha por você, em você e com você. O pensamento ele é uma força inventiva. E por que inventiva? Porque tudo no mundo já está patenteado. Observe, sempre tem alguma coisa que alguém já fez e já colocou no nome dele, já inventou, já patenteou, pertence a ele. E você usufrui de todas essas invenções que estão à sua volta. Mas será que você também não tem vontade de inventar um mundo para você? Inventar uma profissão para você? Inventar uma família para você? Inventar uma história para você? Tudo à sua volta já está patenteado. Mas existe ainda um mundo desconhecido lá fora. Sabe que anos atrás, quando eu era criança, eu ouvia sempre uma frase que passava em uma emissora de TV. Ela dizia mais ou menos assim: fé, amor, paz e esperança. Você tem certeza que você já fez tudo o que você podia pelo seu semelhante? Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar e eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho. Esta frase foi repetida muitas vezes durante a minha infância e ela ficou gravada na minha psicologia.
Um dia vou me encontrar com o Criador. Um dia vou me encontrar com Jesus. Um dia vou me encontrar com o Eterno. E será que eu já fiz tudo o que eu podia pelo meu semelhante? Os anos passaram. E tudo o que eu podia fazer pelo meu semelhante, não consigo fazer. Alguma coisa sim. A força inventiva do meu pensamento está me ajudando neste momento a alcançar você através do canal Conhecimento de Fronteira, através do projeto Conhecimento de Fronteira, através do Instituto CERD de Educação Formal, através da filosofia clínica. Para chegar até você, primeiramente eu fui para o primário, depois eu fui para o ensino médio, fui para as faculdades, cursos de especialização, montei um canal no YouTube, desacreditando de onde ele poderia chegar. Nem sei aonde ele pode chegar e quando que ele vai chegar. Mas, quando entrei em contato com a filosofia clínica, eu descobri que poderia fazer algo pelo meu semelhante. E por que você é o meu semelhante? Porque angústias e frustrações fazem parte do cardápio da humanidade. Faz parte da sua receita. Eu tenho as minhas angústias, as minhas frustrações, as minhas limitações, as minhas asas de cera que o sol faz questão em derreter para me matar no mar Egeu e me enterrar e me soterrar debaixo de um monte de frustrações. O que fiz? Utilizei as mesmas engenharias, as mesmas armas para dizer, vou pôr no papel. Coloquei no papel a palestra, coloquei na internet a proposta, li os livros, convidei você e você aceitou. Você tem certeza que o mundo acabou? Tem certeza que não tem nada que você possa fazer hoje para fora de você? Porque o primeiro passo é conhecer a si mesmo. Agora, você também conhece a si mesmo quando você se relaciona com o outro, que é parecido com você. Ou nem tanto assim. A relação sujeito-sujeito. O teu pensamento ele é uma força inventiva e por isso que eu gosto de ler o texto de Will Durant. É uma força inventiva e ele diz ainda, é um surgimento no mundo. E por que um surgimento no mundo? Porque você começa a assumir que você está no mundo. Você está dentro de uma sociedade, está dentro de um núcleo familiar. Ah, mas eu moro sozinho. Ainda assim, você é a sua própria família. Você deve ter alguém que te trouxe ao mundo, um pai, uma mãe, um pai adotivo, uma mãe adotiva, uma avó que te criou, uma tia que quer o seu bem, alguém que é apaixonado por você, que lhe manda recados no WhatsApp, que lhe dedica músicas românticas por você. Deve ter alguém que está aí suspirando para ter a sua companhia, para dormir ao seu lado, para colocar uma aliança no seu dedo. Deve ter alguém que está sentindo a sua falta neste exato momento. Você está no mundo. Você faz parte de uma empresa. É empregado. Não simplesmente um número numa ficha. Uma seção aguarda o seu trabalho. A sua flanela, a sua inteligência, a sua interação. Uma empresa pode prosperar muito por sua causa. Mas também pode ir à falência por sua causa. Você é um ser no mundo. Você incomoda tanto que quando você chega na fila, você ocupa um lugar e quem chegar depois de você vai para trás. Você incomoda tanto que se você quiser furar a fila, passar na frente de todo mundo vai reclamar. Vai para o fim da fila. Você incomoda, a sua existência faz falta, a sua existência é importante, você tem a sua contribuição nesta sociedade, nesta vida, nesta família, no lugar onde você vai buscar a sua espiritualidade ou você evita ir naquele lugar, a sua ausência também incomoda, porque você deixou de agregar, de adicionar, de modificar, você se ausentou. Mas não se ausentou de todo mundo, não se ausentou o tempo inteiro. Veja só, você além de ter um pensamento que é uma força criativa, você está no mundo com o seu pensamento. O seu pensamento incomoda, o seu pensamento modifica pensamentos, porque você influencia terceiros, você influencia comportamentos, você influencia decisões, você influencia desistências. Estou chegando aqui já no meio da nossa palestra.
Veja aí o tempo que resta. Será que você vai pausar, tomar nota, beber água, ou você vai desistir, vai deixar para mais tarde? É muita coisa, não é tudo aquilo que se propôs. Enfim, estamos abertos. Entre em contato, porque nós não somos inacessíveis. Tal qual você é, assim somos nós também neste mundo. As carências que você tem, nós temos também. Para terminar, eu quero falar dos 2 pontos restantes. O que é o pensamento de acordo com o texto de Will Durant? É o que nos ergue. É um poder maior e muito alto. O que é o pensamento? Will Durant nos diz, é o que nos ergue. O pensamento, eu costumo sempre falar para os meus alunos sobre a anatomia do corpo. Está posto aqui, no cérebro. E o cérebro está no topo do corpo, justamente para que nós sejamos comandados pelo pensamento. É ele que nos ergue. A natureza do pensamento é nos manter erguidos, de pés, de frente, olhando nos olhos, observando nossa volta, à direita, à esquerda, acima, abaixo, atrás de nós. Você é o dono do negócio. Você é o dono do seu pensamento. Preste bem atenção e tome nota. O seu pensamento lhe pertence. Invista nele. Ele vai te erguer de qualquer situação existencial que você esteja vivendo. Qualquer situação desagradável que você esteja passando. Pode demorar um pouco, mas é melhor que demore um pouco, mas você comece um empreendimento e em breve você consiga se livrar do que você não faça nada, se resigne. Você é o dono deste negócio chamado existência, vida, pensamento. O teu pensamento vai te erguer e mais, ele é um poder maior e muito alto. Eu disse para você que nós temos, de acordo com Aristóteles, 2 momentos existenciais, de potência e de atitude. O poder já está em você e ele é maior do que você imagina. Talvez você nem consiga controlá-lo a partir do momento em que você ativar a força do seu pensamento. Por isso, vai controlando. Põe na planilha. Você é o dono do seu pensamento. É um poder maior e muito alto. Comece a querer observar e ver a vida de cima e não de baixo. De uma outra perspectiva e não sempre dessa em que você está olhando.